Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo de questões comentadas aqui do canal. Hoje eu selecionei uma questão do CAFAR Hospitalar, concurso da Aeronáutica para a especialidade de farmacêutico hospitalar. Bora lá ver nossa questão então. A questão fala o seguinte: qual dos fármacos a seguir, quando administrados pela via intravenosa, é capaz de reduzir o fluxo sanguíneo para a pele, aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos e aumentar a força e a frequência dos batimentos cardíacos? E aí a questão dá para a gente de opções: fenilefrina, epinefrina, isoproterenol e norepinefrina. Então, olha só, gente, para a gente conseguir resolver essa questão, a gente vai precisar, primeiro, associar os efeitos citados no enunciado aos respectivos receptores adrenérgicos. Veja, a gente tem 3 efeitos citados aqui na questão: a redução do fluxo sanguíneo para a pele, o aumento do fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos e o aumento de força e frequência cardíaca, certo? Então, a gente vai ter que associar cada um destes efeitos aos receptores adrenérgicos respectivos, ok? E para que isso? Para, na sequência, a gente conseguir identificar qual que é o fármaco que tem ação nesses receptores que a gente identificar, ok? Então, vamos lá primeiro para o nosso primeiro passo, que é fazer essa associação de efeito e receptor adrenérgico. Então, vamos lá. O primeiro efeito que a questão cita para a gente é a redução do fluxo sanguíneo para a pele. Se eu tenho redução do fluxo sanguíneo para a pele, isso quer dizer que eu tenho uma vasoconstrição. Qual que é o receptor adrenérgico que, quando estimulado, leva à vasoconstrição? Receptor alfa-1, ok? Então, o nosso fármaco ele vai ter que ser um agonista de receptor alfa-1. O segundo efeito trazido pela questão é o aumento do fluxo sanguíneo dos músculos esqueléticos. Se eu tenho aumento do fluxo sanguíneo, isso quer dizer que eu tenho vasodilatação. Qual que é o receptor responsável pela vasodilatação por esse aumento de fluxo sanguíneo em músculo esquelético? Receptor beta 2. Então, meu fármaco, além dele ser agonista alfa-1, ele também vai ter que ser agonista beta 2, ok? E o terceiro efeito trazido pela questão é o aumento da força e da frequência cardíaca. Ou seja, a gente tem inotropismo, aumento de força, e cronotropismo, aumento de frequência cardíaca. Isso é mediado por qual receptor? Receptor beta 1 lá no coração. Então, veja, o meu fármaco ele vai ter que ser um agonista alfa-1, um agonista beta 2 e um agonista beta 1. É isso que a gente vai procurar agora em cada uma das alternativas, ok? Então, a primeira alternativa trouxe para a gente fenilefrina. Se a gente lembrar, fenilefrina é um agonista seletivo alfa-1, tá? Então, ele não vai agir nos receptores beta 2 e beta 1. Só com essa informação eu já consigo excluir esse fármaco. Por quê? Porque esse fármaco não conseguiria levar ao aumento do fluxo sanguíneo nos músculos esqueléticos e nem levar ao aumento de força e de frequência cardíaca, ok? Então, a gente já consegue eliminar. A fenilefrina não é o nosso gabarito. Só para a gente lembrar aqui, olha, dos agonistas alfa-seletivos, a gente tem tanto agonistas alfa-1 e alfa-2, a gente tem agonistas alfa-1 seletivos, e a fenilefrina é um destes agonistas, e a gente tem agonista alfa-2 seletivos, que é a clonidina, ok? Então, vamos eliminar aqui a fenilefrina, não é o nosso gabarito. A alternativa B trouxe epinefrina. Se a gente lembrar, epinefrina é agonista tanto de receptor alfa-1, quanto de receptor alfa-2, receptor beta-1 e beta 2. Então, veja, a epinefrina, ela consegue estimular os 3 receptores responsáveis pelos 3 efeitos que a gente viu no enunciado da questão, concorda? Então, a gente já encontrou o nosso gabarito. O nosso gabarito aqui
é a epinefrina, que é a adrenalina. Ela vai conseguir tanto fazer vasoconstrição, reduzindo o fluxo sanguíneo da pele, mediado por receptor alfa-1, quanto vai conseguir fazer aumento do fluxo sanguíneo para músculo esquelético, mediado por receptor beta-2, quanto vai conseguir aumentar a força e frequência cardíaca, mediada por receptor beta-1, ok? Então, encontramos o nosso gabarito, é a letra B, epinefrina, né, a adrenalina. Nosso gabarito. Vamos só dar uma olhadinha nas próximas para a gente eliminar. A C trouxe isoproterenol. Isoproterenol, gente, é um agonista beta seletivo, tá? Aqui eu trouxe para vocês, ó, só para a gente lembrar, né, de quais são os principais agonistas beta seletivos. Então, ele não conseguiria agir em receptores alfa-1, portanto, não conseguiria levar a vasoconstrição, a diminuição do fluxo sanguíneo para a pele. Então, a alternativa C também não é o nosso gabarito, ok? E a alternativa D trouxe norepinefrina. Norepinefrina, se a gente lembrar, é um agonista de receptores alfa-1, alfa-2 e beta-1. Então, veja, aqui a gente não teria a norepinefrina atuando em receptores beta-2, tá? E essa, na verdade, é a grande diferença de norepinefrina, que é a noradrenalina, para a adrenalina, que é a epinefrina, tá? Por quê, gente? A epinefrina, a adrenalina, ela consegue atuar em receptores beta-2. Então, aqui no caso da nossa questão, ela consegue levar a aumento de fluxo sanguíneo lá para o músculo esquelético. A noradrenalina não age em receptores beta-2. Então, aqui ela não conseguiria ter esse efeito, tá? Saindo só um pouquinho da questão, só para a gente fazer uma lembrança de uma informação importante, lembre-se que, em função da noradrenalina não conseguir estimular receptores beta-2, ela não pode ser utilizada no choque anafilático, né? Qual que é a nossa primeira escolha para choque anafilático? A adrenalina, a epinefrina. Por quê? Porque ela consegue agir em receptores alfa-1, beta-1, beta-2, e quando ela age em beta-2, ela vai levar a broncodilatação, que é o que a gente quer no caso de choque anafilático, ok? Diferente da noradrenalina, que não consegue atuar em beta-2, levando a essa broncodilatação. Tudo bem? Então, a D a gente também elimina, não é a noradrenalina, né, a norepinefrina, em função de norepinefrina não agir em receptores beta-2. Tudo bem, gente? Então, a gente elimina também a letra D e a gente fica com o nosso gabarito, letra B, epinefrina, adrenalina. Finalizamos aqui a análise dessa questão, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!